A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, paz do Senhor Jesus estejam com todos nesta manhã gloriosa. O Senhor nos concede graça, o Senhor nos concede misericórdia. O Senhor nos dá o dom maravilhoso que é a vida. Hoje nós podemos nos alegrar em Deus pela sua bondade, pelo seu carinho, pela sua compaixão para conosco. Nos permitiu estar de pé nesta manhã, podermos contemplar o dia lindo, podermos ver a nossa família, podermos ter aquilo que Ele já nos presenteou. Hoje Deus já é maravilhoso em nossas vidas. Que nesta manhã a bênção de Deus alcance a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. O Senhor abençoe aonde você estiver, em casa, no trabalho, na escola, nos seus afazeres. Deus esteja te abençoando poderosamente. Que Deus te levante do chão, te coloque de pé, que Deus te dê saúde, que Deus seja na sua vida aquilo que você precisa neste dia. Profetizamos que nada seja grande o bastante para te impedir de alcançar milagres e bênçãos da parte de Deus. Queridos, nesta manhã, através deste canal, nós temos ministrado a palavra do Senhor todos os dias, falando um pouco do amor, meditando nas suas escrituras e falando de Jesus aos corações que nos ouvem. Você pode estar aí do outro lado da telinha do celular, ouvindo a cada manhã a meditação da palavra do Senhor. Então curta, compartilhe com o seu próximo, com os parentes, com a família, para que Deus possa alcançar através das redes sociais o maior número de pessoas e abençoar a vida de pessoas nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, a palavra que nós queremos estar falando hoje está em João, no capítulo de número 5. João vai expressar dentro deste texto, desta palavra, no capítulo 5, as seguintes frases: queres ficação? Essas são palavras de Jesus a um homem que estava há 38 anos sofrendo de uma paralisia no seu corpo físico. A Bíblia fala que, pela misericórdia de Deus, havia um poço, um tanque chamado Tanque de Betesda, e muitas pessoas estavam ao redor desse tanque, porque de vez em quando um anjo da parte de Deus vinha dos céus até a terra, movia as águas daquele tanque, e pessoas que primeiramente pulavam naquelas águas eram curadas de qualquer enfermidade. Isso atraía muitas pessoas de longe, de perto, pessoas que estavam com diversos tipos de doença. Imagina o cenário de pessoas sofrendo por paralisia, outros por lepra, outros por doenças graves a ponto de morrer. Imagina o cenário. Exatamente um hospital sem nenhum médico, nenhum enfermeiro, só aguardando uma fila, só aguardando o movimento de águas que o anjo iria fazer. Jesus então entra dentro deste lugar e começa a sondar as pessoas que ali estavam. E ele encontra um homem que há 38 anos sofria desta paralisia. O diálogo que ele vai ter com este homem, ele vai dizer para aquele paralítico: queres ficação? Uma palavra meio contraditória num cenário onde todas as pessoas que ali estavam querendo a sua saúde de volta, o seu vigor de volta. A pergunta que Jesus faz, aparentemente contraditória, mas uma pergunta simples, porque às vezes nós queremos coisas de Deus que não é necessário ter. Às vezes nós queremos alcançar alguma coisa que não vai fazer sentido para a nossa vida.
quando o necessário mesmo nós não encontramos, não temos. Pedimos tantas bênçãos materiais, mas não pedimos a saúde dos nossos familiares. Pedimos coisas, sucessos, pedimos uma porta de emprego aberta, mas não pedimos a felicidade da nossa casa. Às vezes queremos tantas coisas externas, terrenas, mas esquecemos de que Deus ele quer priorizar a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos. Ele quer priorizar a nossa alegria, a nossa satisfação. E é por isso a necessidade que Jesus faz de perguntar a cada um de nós o que nós queremos da parte dele, ou se nós queremos ficar são de verdade, queremos ser curados e transformados por ele. A pergunta é simples, aparentemente contraditória, mas uma pergunta simples. Naquele momento, a resposta daquele homem não foi eu quero, eu preciso, eu desejo. Ele simplesmente vai colocar desculpas pela sua incapacidade de chegar até o tanque. Ele vai dizer até Jesus: sempre que os anjos movimentam as águas, alguém pula na minha frente e eu não consigo ser curado. Dia após dia tenho sofrido e padecido neste lugar, mas as esperanças estão acabando. Eu não consigo o meu milagre. Ele começa a colocar desculpas de que ninguém o ajuda, de que ninguém faz nada por ele, de que ele já estava a ponto de desistir. Aparentemente, talvez isso aconteça nos dias atuais, quando nós precisamos de uma bênção, de uma providência, e nós batemos uma porta e ela não se abre, nós batemos em outra e ela não se abre, esperamos a ajuda do irmão, de uma pessoa, de um parente, de um amigo, e às vezes não encontramos a ajuda necessária. E a nossa esperança começa então a desfalecer, começamos a acreditar de que não tem jeito para nós. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos alcançar nada. Porém, Jesus chega até a nossa vida, sempre batendo a porta do nosso coração, querendo entrar, fazer parte da nossa história, querendo morar junto de nós, querendo que nós venhamos ter Ele, viver por Ele e para Ele todos os dias de nossa vida. Mas mesmo assim nós fechamos a porta, inventamos inúmeras desculpas para não aceitar a vontade de Cristo em nossa vida. Um homem paralítico, ele vai dar muitas desculpas, quando a resposta certa seria um sim ou um não. Simplesmente, eu quero ser curado ou eu não desejo ser curado. Mas Jesus vai dizer para aquele homem, pela sua misericórdia: pega a sua cama, levanta-te e vai para sua casa. As palavras pareciam impossíveis de acontecer, pareciam algo tão sonhado, tão planejado, tão desejado, mas que nunca poderia acontecer numa simplicidade, simplesmente por falar, alguém falar e aquilo acontecer. Mas exatamente isso que acontece naquele momento. Aquele homem começa a ter os seus nervos, seus membros, começa a se endireitar, e ele então começa a se colocar de pé. Num salto ele se coloca de pé e então pega a sua cama. E quando nós vemos um milagre desta magnitude, deste tamanho, nós pensamos: será que isso é possível acontecer na minha vida, na minha história? Será que hoje eu estou paralisado diante das circunstâncias que eu tenho sofrido, diante das adversidades que eu tenho passado? Isso tem me impedido de alcançar coisas grandes na minha vida, coisas que eu desejo, que eu planejo, aquilo que até mesmo Deus tem planejado para mim? São perguntas que vêm ao encontro do nosso coração e às vezes nós ficamos sem resposta. Mas eu digo para você, em Lucas capítulo de número 1, versículo 37, diz assim: para Deus nada é impossível. Não é impossível você alcançar a sua vitória, o seu milagre, a sua bênção, aquilo que você tanto deseja, a realização dos seus sonhos. Não é impossível quando você crê naquele que tudo pode. A Bíblia fala
tudo eu posso naquele que me fortalece. E aquilo que te fortalece, queridos irmãos, é a presença real de Jesus Cristo, aquele que é fonte inesgotável de milagre, que pode fazer na sua vida uma grande mudança, uma grande virada. Você pode hoje estar se arrastando no chão, caído, cabisbaixo, mas através do querer de Jesus, a entrega por Ele, você vai se colocar de pé, vai começar a andar, saltar, pular, você vai se alegrar na presença de Deus. Como é difícil para as pessoas hoje em dia entenderem que a vida só tem sentido real quando nós encontramos com Jesus. Quando nós deixamos Ele fazer parte da nossa história, aí a nossa vida tem sentido. É basicamente quando as pessoas elas só têm a ciência de que a vida, a saúde delas é importante quando isso lhe falta, quando isso não tem mais em abundância. Então as pessoas começam a dar valor, se dão valor à vida. Por que jogam ela fora? Por que não desejam em todo tempo, em todo momento, preservar a sua vida? Por que pessoas elas estão jogando a sua saúde, a sua vida na lata de lixo? Mas quando essas mesmas faltam, aí vão começar a sentir a dor, vão começar a sentir a dificuldade, vão começar a sentir aquilo que estava em abundância em suas vidas e se escorregou pelos dedos porque não deram devido valor. E assim é a presença de Jesus. Nós precisamos compreender de que Jesus para nós é maior do que todas as coisas. E com Ele eu sou mais do que vencedor, mas quando eu não tenho Ele eu começo a perder. Eu perco a minha vida, meu nome, eu perco a minha índole, eu perco a minha família, eu perco o meu emprego, porque o inimigo de minha alma vai fazer com que tudo aconteça para a destruição da minha existência nesta terra. Então, queridos e amados irmãos, entenda que quando você tem Jesus, você não vai ficar prostrado, caído, cabisbaixo ao chão. Você vai se colocar de pé e sair saltando de alegria, porque Jesus te proporciona isso. Deus abençoe sua vida neste dia, Deus abençoe sua casa, os seus planos, os seus projetos, e aonde você colocar a planta dos pés, o Senhor Jesus Cristo esteja com você. Fique com essa palavra nesta manhã, seja feliz nesse dia, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.